da Web Rádio AG, a sua rádio jovem na internet, um canal de comunicação da Universidade Estadual do Ceará, UES, com a sociedade civil. Nós estamos hoje num web seminário transmitido diretamente aqui do campus de Itaperi, da sala estúdio da Web Rádio, tá? Com um web seminário com os alunos do curso de especialização em gestão do trabalho e da educação na saúde, articulado entre a Universidade Estadual do Ceará, UES, e a Fundação Oswaldo Cruz, o Ministério da Saúde e a Secretaria de Saúde do Estado, através da Coordenadoria da Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. Hoje estamos dando continuidade a um debate que se iniciou dia 13 sobre as tecnologias educacionais na saúde, na formação dos profissionais de saúde, na pesquisa, especialmente na pesquisa com a professora doutoranda Liz Torre, que é da Faculdade de Educação do UFC, e do Laboratório de Multimeios, né, que trabalha especificamente com essa área. Bom, então temos várias perguntas, vários debates aqui, questões importantíssimas para a gente fazer o diálogo com o nosso aluno. Nós vamos dar prioridade a esse diálogo com os nossos alunos, ok, gente? Então, mas se você também quiser ganhar, né, o nosso brinde de hoje, você responde aí quem criou ou quem inventou o telefone. Ao final nós vamos sortear aí 2 agendas e um porta lápis e caneta para você utilizar nas aulas escritas, ok? Vamos lá então. Vamos dar um abraço aí para a Michele Rocha. Ela comenta: com relação à questão da tecnologia, o próprio ProGSUS, que é o Programa de Qualificação do SUS, que em uma de suas etapas enviou nos municípios 5 mil para a compra de equipamentos para auxiliar na educação permanente dos recursos humanos do setor saúde, e que muitos dos profissionais desse município nem sabem disso. Então é bom saber, né, que há esse recurso e pode ser aplicado nesse campo da formação de um projeto que envolva tecnologias digitais. Então, obrigado aí, Michele, pela informação, tá certo? A Regina Cláudia, ela pergunta, né? Sabemos que ainda temos muitos profissionais resistentes à tecnologia da informação, os chamados analfabetos digitais. Que forma poderíamos mudar esse quadro? Muito bem essa sua pergunta, Ana Cláudia, parabéns. Eu acho que é uma questão que vai instigar aqui o nosso debate. Então, professora Liz, vamos conversar aqui com as nossas alunas, especialmente com a Regina Cláudia, que faz uma pergunta diretamente, ok? Então, fique à vontade. Bom, a questão dos analfabetos digitais, né, que a gente chama, não é um privilégio só no caso da área da saúde, né? A gente enfrenta essa questão, né, em todas as áreas, na verdade. Eu começo dizendo que, Regina, que esse processo é irreversível. Né? O processo hoje de informatização ele é irreversível. Né? Então hoje qualquer atividade cotidiana, você está lidando, né, com a tecnologia da informação. Né? O celular é uma tecnologia da informação e da comunicação. Você recebe informação, né? E aí, se a gente vê com a digitalização do telefone, se a gente começar a observar os telefones de uma década para cá já tem as mensagens, né? Então já é um outro tipo de linguagem, né? Então tem telefone hoje que já tem texto, que tem internet, que tem interatividade, né? Que você já pode usar as redes sociais, né? Então o que a gente chama de realmente assim, é preciso que haja essa alfabetização que a gente chama de alfabetização tecnológica, né? E aí eu defendo, né, eu defendi isso na minha dissertação de mestrado, e eu continuo realmente com essa ideia de que, como eu disse, exige cultura de uso, né? Para se alfabetizar tecnologicamente, o profissional ele precisa utilizar, né? Então, se você compra um celular, você tem que se apropriar da linguagem que aquele aparelho lhe fornece. Né? Muitas vezes a gente compra uma TV de LCD e a gente só sabe ligar e desligar, a gente só conhece o power. E a gente não conhece, por exemplo, as possibilidades que ela tem de você colocar fotos, né? A gente sabe que hoje há todo o movimento dessa questão da TV. Mas aí muitas pessoas realmente são analfabetas do ponto de vista de não saberem lidar, né? E das possibilidades que eu digo pedagógicas, né? Que esses instrumentos possibilitam. Né? Então, você tem que realmente se apropriar
A questão tem que ter cultura de uso. O que se chama de cultura de uso, para ficar claro? Cultura de uso, né, seria o caso de você ter uma sistemática, né, de utilização. Então, eu não digo você ficar diretamente no computador, né, você ficar, mas você realmente começar a ter uma cultura, como eu digo sempre, né, você acorda pela manhã, normalmente você ligaria o rádio, olharia o relógio, né, e aí você tem que realmente usar o computador, né? Hoje a gente já está se movimentando de outra forma, né? Então, cultura de uso, né? Então você tem que se acostumar a usar, isso fazer parte do teu cotidiano, né? Então, isso fazer parte já da tua rotina, né? Então, ver, por exemplo, o jornal, né? O jornal impresso, né? A gente era acostumado a ver o jornal impresso, você pode ver o jornal digital, e aí por isso que eu defendo a questão do acesso, né? Então, se você tem acesso, fica com certeza mais fácil você sair dessa margem do analfabetismo digital. Por outro lado, o fato de você ter essas tecnologias disponíveis não garante, né, que você tenha realmente, que seja, por exemplo, né, um expert em tecnologia. Na verdade, o que vai fazer uma grande diferença aí, Regina, é a questão de que eu defendo, que é o espírito de pesquisador, né, de autonomia, né, da criatividade, né, porque no caso, essa tecnologia, as tecnologias da informação, elas, na verdade, exigem muito, né, dos indivíduos a questão da autonomia. Né? Então, eu não preciso mais ir para... Né, a escola foi institucionalmente um lugar da aprendizagem. Eu não necessariamente hoje... O disciplinamento, né? E aí eu percebo muito que, assim, que essa é uma dificuldade que as pessoas têm em relação a usar as tecnologias, né? Aí diz assim, mas eu não gosto, né? Eu não gosto do computador, né? O computador, ele não é uma pessoa, ele é um instrumento. É você que tem que manter essa relação com o instrumento, né? E aí eu defendo que você... Né, faça um uso significativo, né, a cultura de uso, e aí você também, você tem não só uma frequência de utilização, mas que tipo de utilização, né? O uso significativo e o uso de sentidos, né? Esse uso de sentidos seria, por exemplo, às vezes você quer um texto, você pode acessar, por exemplo, as bibliotecas do SUS, né? Como a colega falou, o ProGESUS, né? E aí realmente o que eu percebo é de que há uma desinformação total, né? Normalmente as pessoas que se dizem analfabetas digitais, elas sequer muitas vezes se dispõem a conhecer, né? Porque no caso a tecnologia, trabalhar com a tecnologia digital, você trabalhar com a formação em saúde e tecnologia exige você mexer, exige, né, você criar uma cultura de uso, você manusear, né? Então não dá para ficar no abstrato, né? E aí quando eu digo fazer um uso significativo, né? Porque assim, na verdade a rede, ela é um labirinto, né? Você entra muitas vezes para fazer uma pesquisa, né? E aí você já vai se perdendo, não é, professor? Você começa a fazer uma coisa e você já está... se você procurar o caminho que você entrou na internet, muitas vezes você não sabe. Né? Então, assim, é preciso ter muita clareza, né, do que se quer, né? E aí, os ditos analfabetos digitais, muitas vezes, né, eles resistem porque eles não conhecem. E aí é preciso criar, né, essa cultura, né? E essa cultura de uso, ela passa pelas condições de acesso. Se você tem a condição de acesso, né, ela passa também por uma questão, né, do próprio incentivo da família em utilizar, né? Muitas vezes os filhos usam as redes sociais, usam o computador e os pais não têm conhecimento, né? Isso é uma questão séria, né? E aí, assim, você tem que se apropriar dessas tecnologias da informação. E aí, quando eu falo tem que se apropriar, não é no sentido de que, assim, eu não estou obrigando, né? Mas, assim, já está se tornando um processo irreversível, porque, por exemplo, se você for fazer alguma operação de banco, né, você vê o cartão de banco, ele tem um chip, né? É tudo digital, né? Aquela maquininha do banco, ela é um computador que você processa as informações, né? Então, dizer que as pessoas são analfabetas, né,
talvez é um pouco complicado, analfabeto digitalmente, mas assim, em que sentido, né? Se for no sentido formativo, aí né, a gente pode até pensar no analfabeto. Mas assim, se eu pedir para vocês relatarem como é que é a vivência de vocês com essas tecnologias, né? Vocês já têm celular que filma, vocês têm máquina digital, né? Vocês têm câmera digital, né? Vocês têm Facebook, vocês têm Twitter, você tem Orkut, né? Que você já disponibiliza isso para toda uma rede, né? Você já tem todo um conjunto aí de rede, né? Então, Regina, eu espero que... É isso aí, eu creio que a Regina, como eu a conheço, ela está colocando a questão de que é preciso haver mais cultura de uso, né? É preciso alfabetizar mais esse povo brasileiro para usar essas tecnologias, inclusive para fazer a revolução que o SUS precisa, não é, Regina? Sei disso. Um abraço para você, obrigado pela problematização. Vamos aqui, gente, tem mais questões, não é? Colocado ainda pela Aradi, né? Se Arline, ela diz: pelo lado negativo, tem pessoas que abusam da cultura do uso, como a utilização dos net e dos notebook e tablets em reuniões, aulas, para fins diferentes de contexto de ambiente. Isso não é um ponto negativo? É uma questão a ser comentada. Tem mais algumas questões que a gente possa no bloco, então, pois, professor, você pode ficar à vontade para comentar, não é? Arandi? Arandi. Então, Arandi, essa é realmente assim, uma questão que eu também vejo como lado negativo. E aí eu acredito que entra numa questão que assim, de uso crítico, né? Dessas tecnologias da informação, né? Da relação que eu estabeleço na utilização dessas tecnologias da informação e da comunicação, né? Então, eu realmente acho isso acontece muito lá no programa de pós-graduação, né? Os meus colegas que usam tablets, que levam realmente, né? E aí a gente começa a dizer que o uso significativo disso e o uso crítico, né, dessas tecnologias, que a gente também tem que ter bom senso, né? Que uso é esse que a gente está fazendo, né? Então, assim, eu chegar em qualquer lugar e levar o computador, né? E aí eu deixar de conversar com o meu colega, porque eu estou aqui no computador, né? Então, assim, eu estou interagindo com quem está do outro lado e eu não interajo com quem está ao meu lado, né? Isso a gente também, assim, questiona isso, né? Eu comungo também com você, eu acredito que o lado negativo é porque nós não estamos educados suficientes para lidar, né, com essas ferramentas, né, com essas tecnologias da informação. Nós ainda temos muito que aprender. Eu me coloco sempre na condição assim, de estar aqui hoje com vocês no diálogo de aprendizagem também, né? E eu acredito que assim, esse seja um lado negativo, que é pelo fato exatamente de como é que a gente utiliza, né? E outra coisa é que assim, a gente não tem controle, né? Não tem controle sobre esse uso, né? Então, eu não sei... O Augusto não vai ter controle sobre os alunos que estão usando agora, né? E isso, novamente, assim, em sala de aula, nas reuniões, a gente não tem como dizer: fulano, desliga a máquina, né? Desliga o computador e vamos conversar, né? Então, assim, isso mexe realmente com a didática, né? Isso também eu vejo que a gente ainda tem muito que caminhar, que é um lado negativo, de que, assim, nós temos ainda que aprender a lidar, né, não assim, com essa tecnologia de modo educativo e significativo. É isso aí, professora Liz, muito brilhantemente construindo aqui esse debate conosco. Pediria aos alunos para problematizar mais. Vamos conversar um pouco sobre os formatos que a gente deixou aqui no limbo, os formatos que podemos utilizar, inclusive algumas dicas aí para os nossos alunos na construção dos seus projetos de monografia, né? Como é que eu posso estar utilizando esses formatos de tecnologia educativa, tanto na formação, para construir um processo de formação, um curso, uma capacitação, ou mesmo para construir uma pesquisa, né? Vamos dialogar um pouco com os nossos alunos. Eu creio que eles estão ansiosos por esse momento, ok? Bom, então, a primeira coisa, sim, eu já trabalhei também, eu trabalho com orientação de monografia, e é uma coisa interessante, de que, assim, hoje, né, eu digo sempre que quando eu fiz a minha dissertação ainda era muito difícil,
a literatura sobre o tema de tecnologias, né? Tecnologias da informação e da comunicação. E hoje você já tem, por exemplo, periódicos da CAPES, que vocês podem estar acessando e devem estar acessando, as bibliotecas virtuais que estão aí disponíveis, né? Então, assim, nesse debate aqui já foram citados, eu acredito que vários temas, por exemplo, o Vigitel, né, pode ser um tema, né? E aí, quem for estudar o Vigitel pode investigar no seu próprio município como é que isso tem acontecido, né? E aí você pode fazer uso de câmeras, você pode realizar entrevistas com as pessoas que realizam o Vigitel, pode pegar materiais disponíveis na rede, né, na biblioteca do SUS. Quem foi que já estudou sobre isso, né? E aí eu indico fortemente assim, investiguem, pensem, né? Outra pessoa aqui também colocou sobre o ProjeSUS, né? Que já eu acredito que é num formato... O ProjeSUS é um plano, é um projeto que está proporcionando inclusive essa formação dos nossos alunos, né? Então assim, eu queria que você falasse um pouco também assim, como é que os alunos, por exemplo, eles podiam fazer uma monografia, até a ideia é fazer uma monografia de tipo projeto de intervenção, como é que eles podiam utilizar alguma dessas tecnologias hoje e fazer um projeto de intervenção no seu território, na sua comunidade, no seu município e desenvolver isso como pesquisa? Você podia ter algumas dicas que podia estar nos dando? Sim, assim? Então, por exemplo, eu não sei quem falou, por exemplo, que está como tutora, né? Germana. A Germana, que está como tutora, né? Então, a Germana, ela pode muito... É uma dica, né, que ela pode investigar essa questão da tutoria no sistema de saúde, que eu acredito que isso tem muito eu conheço muitas experiências, dissertações e teses na área da educação, mas na área da saúde, particularmente, eu não conheço ninguém que investigou, por exemplo, como é que se faz uma tutoria no curso de saúde, né? Como é que acontece, por exemplo, os processos de mediação na modalidade à distância, né? Eu já estou dando aqui um tema, né? Para quem for estudar, né? Como é que a questão da tutoria, né, na modalidade à distância, né? Como é que ela acontece? Isso aí pode ser investigado em um dos municípios, né? E pode investigar também, eu acho que algum dos alunos aqui podem pegar uma experiência da web rádio, né? Sim, isso nós e trazer a web rádio para um dos municípios, né? E investigar, por exemplo, a atuação dos PSF nos municípios e trazer isso, os profissionais para dialogarem na rádio sobre isso, usar essas ferramentas, né? Tanto a web rádio, né? Tanto o vídeo. Eu digo sempre que o vídeo é uma ferramenta muito interessante, que muitas vezes a gente não se apropria, né, do vídeo. Pode filmar em celular, pode fazer as entrevistas com os profissionais, com a comunidade, com os agentes de saúde, né? E aí hoje, assim, você já tem essa possibilidade de fazer um blog, né? De fazer a sua pesquisa e a partir daí fazer um blog, né? E publicar, né? Então, a própria rádio tem um blog disponível, se você quiser estudar, por exemplo, se o teu município tem uma incidência maior de doenças, por exemplo, como dengue, né? E aí você quer investigar isso, procure o que tem na rádio, procure as bibliotecas virtuais, logicamente garantindo o direito autoral, né? Que isso, assim, é uma outra questão que quando a gente fala, por exemplo, em pesquisa, né? Você fazer pesquisa hoje, né? Fazer monografia, você buscar nas bibliotecas virtuais. A gente está discutindo muito hoje, junto ao MEC, né? A questão do direito autoral, porque aí você tem que realmente garantir os créditos, né? Porque a gente diz muito lá no Laboratório de Pesquisas Multimeios que a internet tem o seguinte slogan, né? Lá, que assim, nem tudo é permitido e nem tudo é proibido, né? Então, você pode pegar realmente algumas coisas na internet, mas fazendo realmente jus aos direitos autorais. Então, professor Augusto, eu acredito que assim, hoje, assim, a gente tem um campo, na verdade, de possibilidades, né, para que os alunos possam investigar como essas tecnologias, elas possibilitam esses diálogos no campo da saúde, né, em seu município. Por exemplo, né, algum dos seus alunos podem fazer um trabalho com o secretário de saúde de uma região, né, e investigar, por exemplo, como é que a enfermagem, como é que eles percebem
a atuação dos enfermeiros dos PSF. Então, tudo isso aí pode ser gravado, documentado, né? E aí tem uma outra questão que a gente está utilizando aqui, que eles podem estar utilizando, que é a gravação, né, disso em tempo real, né? E construir um texto em cima disso. Inclusive de como está recebendo e como aprendeu a aprender na formação para a gestão e para a educação através aqui dos nossos web seminários. Seria uma pesquisa bem interessante para todos nós e um retorno bem interessante. Bom, nós temos algumas questões já chegando, eu queria que vamos aproveitar para problematizar, para discutir, tá certo? Para discutir mais educação à distância, educação virtual, alguns conceitos, discutir a questão da cultura do uso, o que são as TICs, né? O que são as tecnologias da informação e da comunicação na nossa formação, na formação dos profissionais de saúde. Mas nós vamos fazer um breve intervalo musical, porque é importante para vocês poderem dar uma descansada e a gente se organizar aqui. E nós vamos agora executar a música da Cássia Eller, a música que começou, inclusive, que abriu o nosso web seminário. Queremos saber onde ela vai discutir exatamente qual é a nova possibilidade desse mundo tecnologicamente fortemente influenciado nas nossas vidas. Essa música eu vou oferecer para todos os nossos alunos. Eu queria oferecer para cada um, mas são tantos que estão aqui hoje, tanta gente, que eu vou oferecer para todo o conjunto dos nossos alunos que estão aqui conosco, né, nesse ambiente virtual, porém presencial. Ok? Não saia daí, voltaremos até daqui a pouco